Agora vamos para a regra da cadeia envolvendo equações logarítmicas. Temos aqui um exemplo, seja f de x igual a x mais ln de x, em que x ele é maior do que zero. G é inverso de f, devemos então calcular a segunda derivada de g no ponto 1. Bom, eu quero um valor numérico da inversa, mas qual relação existe entre a função inversa e a sua função, e a função em si? Bom, quando você compõe as duas, isso precisa ser igual à função identidade. Então, temos aqui que gf de x é igual a x. Isso representa a função identidade. Como eu quero g duas linhas no ponto 1, então eu vou aplicar a derivada dessa função, ficando a derivada de f de x igual a derivada de x. Utilizando a regra da cadeia, entre duas funções compostas, temos que g' f de x vezes f' de x igual a 1. Ou seja, aqui eu apliquei a derivada e tirei a derivada dessa. Aqui eu apliquei a derivada e tirei a derivada dela por meio de função composta, em que temos g' f de x vezes gf' de x igual a 1, uma vez que a derivada de x é igual a 1. Essa parte representa f, a função f, e essa parte representa a função g. Perceba que apareceu g uma linha e eu quero g duas linhas. Então, portanto, temos que derivar essa função novamente. Como aqui há o produto de duas funções, podemos utilizar a regra da cadeia. Na regra da cadeia, estudamos que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, aplicando nessa função, a derivada da regra da cadeia, podemos ter que g duas linhas f de x, porque g duas linhas? Porque aqui já tem g'. Então, a derivada de g' vai ser g duas linhas. G duas linhas f de x vezes a derivada do que está dentro, que é f de x, ou seja, f' de x, vezes a segunda função, que no caso é g, representando f' de x, mais a primeira função, normalmente, vezes a derivada da segunda função. Como já está f', a derivada dessa função vai ser f duas linhas. Tudo isso igual a zero, porque a derivada de uma constante é igual a zero. Perceba que apareceu g duas linhas. Só que eu quero que esse g ele assuma ponto 1. Mas quem seria f de x? Bom, na função f de x é igual a x mais ln de x. E como eu quero ir no ponto 1, primeiramente eu tenho que descobrir quem é f de x. Então, x mais ln de x é igual a 1. Por questão de lógica, digamos que vamos atribuir para x o valor 1. Então, isso daqui vai dar x para qual valor 1? Ou seja, para qual valor de x, descobrindo esse valor, eu vou trocar esse valor que eu achei aqui nessa expressão que eu derivei. Então, temos aqui que x mais ln de x igual a 1. Se eu atribuir por lógica que x é igual a 1, então temos que x
no caso vai ser substituído por 1 mais ln de 1 igual a 1. Qual é o ln de 1? Quando estudamos logaritmos, temos que ln de x é igual a log de x na base e. Como eu quero o ln de 1, eu vou substituir o x por 1. Então, temos que ln de 1 é igual a log de 1 na base e. Então, é elevado a quanto que vai resultar em 1? É elevado a 0. Logo, temos que ln de 1 vai ser 0. Dessa forma, 1 mais 0 é igual a 1. Então, descobrimos que f de x é igual a 1. Mas ele quer f de x no ponto f de 1. Então, eu vou substituir o x que eu encontrei, no caso foi 1, f de x, onde tiver x, f de x, eu vou substituir por 1 na equação que eu derivei. Então, temos aqui que g duas linhas de f de 1 vezes f' de 1 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque temos aqui o produto de duas funções iguais, mais g' f de 1, né? Porque aqui tem o x, eu substituo o x por 1, vezes f duas linhas de 1 igual a 0. Aqui, percebo que eu quero g duas linhas. Só que nessa função aqui, apareceu g uma linha, e eu não quero que ele apareça. Então, de acordo com a função original, que é g' f de x vezes f' de x igual a 1, podemos isolar o g' f de x, passar o f de x dividindo depois da igualdade, tendo assim como resultado g' f de x igual a 1 sobre f' de x. Então, g' f de x eu vou substituir por 1 f de x nessa equação, como está aqui representando. Temos também aqui nessa equação, em que substituímos o f de x, temos f'1 ao quadrado. Quem seria f'1? Bom, na função f de x, temos que x mais ln de x é igual a 1. Como eu quero a derivada de f de x, então eu vou derivar essa função normalmente, tendo como resultado 1 mais 1 sobre x. Por quê? Porque a derivada de x vai ser 1 e a derivada de ln de x é 1 sobre o x. Beleza. Só que como aqui pede a derivada de f de x no ponto 1, então, quando eu achei a derivada de f de x, o valor de x eu vou substituir por 1. Aqui, achamos essa derivada de f de x. Agora eu vou substituir por 1, onde está o x, tendo como resultado o 2. Então, onde tiver f' de 1, vai ser como resultado 2. Nesse caso, como aqui está elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, ou seja, aqui vai resultar em 4. Nesse caso aqui, f de 1 tem como resultado 1, ficando g duas linhas de 1. Aqui, encontramos que g' f de 1 é a mesma coisa que 1 sobre f' de 1. F' de 1 vimos que é igual a 2, portanto vai ser 1 sobre 2. Tudo isso vezes f duas linhas de 1. Encontramos f de x, encontramos f' de 1 e agora vamos encontrar f duas linhas de 1. Como vamos encontrar isso? Derivando novamente a expressão, tendo como resultado menos 1 sobre x ao quadrado. Como eu quero f duas linhas de 1, eu vou substituir o x por 1, tendo como resultado
menos 1. Então, onde tiver na função f duas linhas de 1, eu vou substituir por 1. Tudo isso igual a 0. Resolvendo essa expressão, vamos ter que 4 passou para frente, 4g duas linhas de 1 é igual a 1 sobre 2. 4 vezes 2 é 8, logo g duas linhas de 1 é igual a 1 oitava. Mais ou menos assim o problema.